Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprova o Sutra do Lotus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos neurais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância de Sandro Tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como uma montanha sobre a flor de lótus, ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todo estandarte irradiando, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, limpo esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações que além de neurais são titulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bodhisattva eminente, precursor, sábio e amplo, pregador do Sutra de Lotus, ao Bodhisattva, prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bodhisattvas, luz magnífica, potencial vasto como o universo, silêncio universal, onde eu serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, sol magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, a princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região, me dedico a todos os grandes bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, Namo Myoho Renge-kyo, que eu possa superar meu coração e pensamentos desvarados, que as faltas cometidas por mim inadvertido inconscientemente dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, e todos os Budas, seres celestiais, estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, transferência de méritos, posso ter superado as faltas cometidas e inadvertido inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados dos meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares, de todos os membros de minha família. Lerei agora o Sagrado Sutra com minhas forças, mas assim com a graça de todos aqueles desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura desse Sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda ao filho de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar desejo e alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação, as pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros a caminho, aqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, aqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições
naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ofre-lhes boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse Sutra. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva de excelência universal. Se há ilusões do sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos. Recita com afinco o Sutra do grande veículo. Medita sobre o real aspecto dos fenômenos e se chamada extinção do mau karma, através da purificação da visão, quando o sentido da audição percebe sons confusos e discórdios, destrói o princípio da harmonia e faz a pessoa enlouquecer como um sino tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos dessas direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta de todos os pré-julgamentos, falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto que nem por um instante conhece a mobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes e sentidos comparáveis a 6 rebeldes, vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres se libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquele que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos, estão denominados os 6 sentidos. Oceano todos os empecilhos kármicos que é criado por percepções ilusórias, sem realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renkyo, 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 Namo Myoho Renkyo. Capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente do seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: sabedoria dos Budas é profunda e imensurável, portanto, sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouve o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendido, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos e mensuráveis, sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se, entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único, incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente
o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, o Sutra do Lotus, capítulo 12, Daibadata, disse o Buda aos monges. Se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadata do Sutra do Lotus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. O Sutra do Lotus, capítulo 16, da duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-se a ingressarem no caminho de Buda, como um dos meios para ingressá-lo, sem lhes mostrar minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me ver. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e tomados de saudade anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres, dirijo-me aos seres dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma, para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada. Mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, e repleta de aflição, terror e sofrimento. Estes seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das 3 joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida de Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias, e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morreram, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando os seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes, apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Sutra do Lotus, capítulo 20, Bosat Desprezador.
Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos eles guiava, orientava, seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Eu jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrarem desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então, pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esses Bodhisattvas, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattvas daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigos que ouviram proclamar e um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram incontáveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mais monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instrui as pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-os fixarem-se no nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida de incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lotus. Somente após a corrida de incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra, depois da morte de Buda, não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem empregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas, rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lotus, capítulo 28, o encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. Ó Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitar esse sutra estarão livres de cobiçar roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterá felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores, mais rapidamente que o desencadear de uma tempestade, certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham a consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente 6 elementos, servir, cultuar, respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da vacuidade e do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação
dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe,